Olá, eu sou a profissional de educação física Cláudia Fetter, sou pós-graduada em Ciências do Esporte pela URGS, mestre e doutora em Ciências da Saúde pelo Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul e pesquisadora vinculada ao Laboratório de Investigação Clínica do Instituto de Cardiologia, sob o comando da doutora Maria Cláudia Irigoyen, e tenho a honra de aceitar o convite da Associação dos Profissionais de Educação Física do RS, a nossa APEF, para falar sobre a prescrição de exercícios para manejo da pressão arterial em função do Dia Nacional de Prevenção e Combate à Pressão Arterial. Muito bem. Então, hipertensão arterial sistêmica diz respeito ao aumento sustentado das pressões arteriais sistólica, diastólica e média, com valores definidos pelo American College of Cardiology em 2017 como 120 milímetros de mercúrio por 80, e esses valores são divergentes entre as sociedades, e as diretrizes brasileiras de hipertensão consideram esse valor como 140 milímetros de mercúrio por 90 na pressão ambulatorial. Notem que existem até recomendações para as monitorizações domésticas. Então, podemos considerar o seguinte, que a partir de 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio, essa pressão já pode ser considerada uma faixa de pré-hipertensão ou deve ser acompanhada antes que ela chegue nesse valor de 140 por 90, onde ela vai começar a ser tratada farmacologicamente. Então, é interessante acompanhar a pressão para ver se existe alguma mudança na direção de aumento para que se use as estratégias recomendáveis para que se mantenha esses níveis abaixo. Para termos a ideia da importância do que representa a hipertensão como carga de doença no mundo, em 2015 essa doença, a hipertensão foi responsável por 69% dos primeiros episódios de infarto, 77% dos acidentes vasculares encefálicos e 75% da insuficiência cardíaca. As maiores incidências de hipertensão arterial são nos países de baixa renda. Note que eu coloco aqui RAS, que é como se fala em pesquisa, tá bem? No Brasil, essa porcentagem está estimada em 32,5% dos adultos, ou 36 milhões de pessoas. Essa porcentagem aumenta nos idosos para 60%, representando 50% das mortes por doença cardiovascular atribuíveis à hipertensão arterial como um fator primário para o desenvolvimento das doenças. E representa, ao todo, 10% dos custos globais em saúde, um montante equivalente a 370 bilhões de dólares por ano, uma quantia que a gente nem sabe quantos zeros tem em reais. Muito bem. A hipertensão arterial sistêmica é um acometimento de alta prevalência, então, como vimos, e baixas taxas de controle. É um fator de risco modificável para doenças cardiovasculares, ou seja, ele pode ser contido. É um grande problema de saúde pública e devemos nos alertar para os fatores de risco para a hipertensão: a hereditariedade, a idade, a obesidade. Cabe salientar que o aumento de peso ele é vinculado também a um aumento de pressão. O índice de massa corpórea e os níveis de pressão andam numa forma linear, se acompanham.
Então, o aumento de peso espera-se que também aumente a pressão, por isso a importância de manter o peso bem reguladinho. O sedentarismo é um enorme fator de risco para outras doenças também e para a hipertensão, precisa ser combatido e é aqui que entra o profissional de educação física. Tabagismo também fator de risco, ingesta de sódio e dentro do contexto do nosso laboratório nós estudamos muito outro fator de risco, que é a menopausa, que aumenta a prevalência de hipertensão em 2 vezes nessa faixa da população, a disbiose, que é um mau funcionamento do trato gastrointestinal, e eu não coloquei aqui também um outro fator, que é a prematuridade, crianças nascidas prematuras, é um grande estudo da nossa colega de Montreal, a Daniela Dartora. Bom, a hipertensão, ela exige um manejo farmacológico e não farmacológico, e destacamos então a prática regular de exercícios como uma estratégia eficaz não farmacológica para o manejo da hipertensão. Só alguns fatores aqui da etiologia, uma parte deles, né? O aumento sustentado da modulação simpática é presente na hipertensão, comprometendo também a função barorreflexa, aumento de atividade de renina, de endotelina e a redução da produção ou biodisponibilidade de óxido nítrico, que é um potente vasodilatador, levam a uma vasoconstrição sustentada, o que aumenta a resistência vascular periférica, diminuindo o lúmen dos vasos e criando uma camada mais rígida e mais espessa nos vasos, especialmente as artérias. Podemos ver aqui o vaso do indivíduo normal, de um pré-hipertenso e de um hipertenso, e esse remodelamento vascular, ele também pode ser beneficiado com a prática de exercícios. Então, veja, não é só sobre níveis de pressão, mas também sobre a própria arquitetura e fisiologia do corpo. Então, o que podemos dizer é que a hipertensão, ela, se não for freada, vai levar a eventos e doenças cardiovasculares e lesão de órgãos-alvo, especialmente coração, cérebro e rins. Isso tudo precisa ser contido e nós vamos tentar fazê-lo com a prática regular de exercícios. Então, já em 2013, uma grande pesquisadora, Veronique Cornelissen, publicou essa revisão sistemática demonstrando a eficiência dos exercícios para o manejo da pressão arterial, com mais de 5.000 participantes e 93 estudos com exercício, todos com tempo superior a 4 semanas, ela demonstrou o que todos já sabemos, que o exercício aeróbico ele reduz de forma potente a pressão arterial, sendo uma estratégia de manejo que, se colocada, vamos dizer, 3 vezes ao dia, 3 vezes por semana, ela vai representar sempre um decréscimo, porque ela tem um importante efeito hipotensor agudo. Então, fazer atividade aeróbica dia sim, dia não, vai trazer para baixo. Naquele momento que ela fez essa revisão, não foi demonstrado um efeito completo dos exercícios resistidos, nem dos exercícios combinados, mas os exercícios isométricos já apresentaram essa redução, esse efeito potente de redução da pressão arterial, coisa que nas décadas anteriores era muito discutível. A colega Marinei Lopes Pedrali realizou seu estudo de doutorado com indivíduos hipertensos e pré-hipertensos,
onde ela dividiu os indivíduos em 3 tipos de intervenções: o treinamento aeróbico convencional, o resistido e a combinação de aeróbico e resistido. Sobre valores da MAPA, monitoramento 24 horas, ela encontrou diferenças nos 3 grupos de redução dessa pressão arterial sistólica e também da diastólica. Como no laboratório nós estudamos também a função dos vasos, um desfecho primário dela era a dilatação mediada por fluxo da artéria braquial, que se deseja que aumente essa dilatação através do exercício, e isso foi claramente demonstrado após as 8 semanas de treinamento 2 vezes por semana, onde tanto o grupo aeróbico, quanto o resistido, quanto o combinado melhoraram a função endotelial. E os valores de pressão aqui divididos entre a vigília, o sono e as 24 horas, foi bem demonstrado que o exercício aeróbico e o resistido reduziram a pressão sistólica e o combinado reduziu a pressão diastólica. Então, é importante saber que os 3 tipos de exercício podem ter esse benefício, mas vamos adiante ver o que a Sociedade Europeia de Cardiologia, através do seu Conselho de Hipertensão, emitiu esse documento no início de 2022, a prescrição personalizada de exercícios na prevenção e tratamento da hipertensão arterial. E eu sumarizei esses resultados para nós conversarmos e futuramente discutirmos, pois são muito interessantes. Bem, relativo aos exercícios aeróbicos, houve uma redução após a prática dos exercícios aeróbicos, ou eles esperam que haja uma redução em torno desses valores para exercícios aeróbicos, e esse efeito é similar em idosos e em adultos maduros, tanto homens quanto mulheres. Porém, existe uma evidência de que para brancos e asiáticos esse efeito é mais robusto do que para pessoas de etnia negra, tanto homens quanto mulheres. Já em indivíduos com hipertensão, essa redução de pressão é esperada que seja ainda mais robusta através dos exercícios aeróbicos. Quando chegamos no treinamento com exercícios resistidos, espera-se uma redução geral ou total, um efeito total com esses valores, porém, esse efeito é maior em indivíduos não brancos do que em indivíduos brancos. E em indivíduos com hipertensão, esse efeito pode ser similar, porém, quando é um indivíduo não branco com hipertensão, as reduções parecem ser muito mais robustas. E esse efeito é maior quando as sessões de exercício apresentam mais de 8 exercícios em cada sessão. Já passando para o treinamento com exercícios combinados, aeróbico mais resistido, e os tempos de intervenção aí, eles são equilibrados, tá bem? Para fins do estudo. São esperadas reduções desses valores para a sistólica e diastólica. Em indivíduos com hipertensão, esses valores também são esperados, foram detectados. Desculpe. E quando os estudos têm hipertensos e pressão arterial como desfecho primário, ou seja, um estudo mais refinado no sentido da pressão, as reduções foram ainda maiores. Nota-se que existe um efeito maior em indivíduos hipertensos do que pré-hipertensos. E chegamos então ao efeito total do treinamento com exercícios isométricos, com uma redução esperada bem robusta da pressão,
tá? Em indivíduos com hipertensão já não apresenta aqueles valores, né? O resultado é esperado para mais efeito para indivíduos com mais de 45 anos em relação aos com menos de 45 em termos de redução de pressão. Obviamente, a prática maior que 8 semanas, ela representa reduções maiores do que a prática menor de 8 semanas, ou seja, estudos que foram feitos com esse tempo. Então, mais de 8 semanas se espera uma redução de 7,3 e menos de 8 semanas, menos 3 milímetros de mercúrio sobre a pressão arterial sistólica. E também foi estudado os tipos de exercício em relação aos exercícios isométricos de braços, que tem um resultado maior de redução sobre a pressão sistólica em relação aos exercícios de pernas. Então, dá para pensar bastante em fazer exercícios isométricos também, tanto de braço quanto de perna, mas para alcançar um resultado sobre a pressão, se tiver que priorizar, busca o exercício de braço, embora nem todo mundo consiga fazer paradas de mão e sustentações de braço, né? Então eu trago isso e agora eu vou falar sobre yoga, que não deixa de ser também um exercício isométrico, tá? Mas antes disso, vamos fazer aqui um brainstorm para pensar na nossa prescrição de exercícios. Então, sempre considerar quais os níveis de pressão arterial. Esse indivíduo é hipertenso, está pré-hipertenso ou está com a pressão normal, que não precisa ter foco de baixar a pressão, né? Consideramos, então, idade, gênero e etnia. Como vimos, existe diferença. Se for uma pessoa de etnia branca, inclua exercícios aeróbicos. Se for de etnia negra, pode começar direto com exercício resistido, que parece ter mais efeito, de novo, né? E assim você vai jogar os tipos de exercício considerando tudo isso, né? Conforme vimos. E ainda adequar volumes e intensidades dos exercícios para alcançar mais benefícios sobre os valores de pressão. Bom, aqui então está a meta-análise do ano 2013, que demonstrou claramente um efeito de redução tanto da pressão arterial sistólica quanto a diastólica da prática de yoga. Qual o problema? Que todos esses estudos aqui, cada um fez um tipo de yoga, um tipo de prática, seja respiratória, seja posturas físicas, seja meditação, seja outras, que o yoga é um universo à parte. Então, é muito importante que novos estudos apresentem seus resultados para que possa ser demonstrado esse resultado sobre a pressão. A gente tem sobre outros desfechos, como a modulação vagal cardíaca, né, que é um importante aspecto a ser melhorado na população hipertensa, e daí os exercícios, incluindo respiração, eles apresentam mais resultado, tá? Mas não era sobre pressão aquele desfecho. Então, e nós da educação física, obviamente, nós vamos olhar mais para as práticas físicas do yoga, embora muitos trabalhem com yoga e ela é bem completa, ela não se dissolve de um aspecto para o outro, mas para estudar eu acho interessante que a gente olhe para o yoga mais detalhadamente nas posturas físicas. Então vejam vocês que é possível reduzir agudamente os níveis de pressão arterial, como também já é bem demonstrado para a prática de exercícios aeróbicos, por exemplo, e os combinados resistidos também apresentam alguns resultados assim. A prática desses exercícios e as medidas de pressão imediatamente, 2 minutos depois, 4, 6, 8 e 10 minutos, elas apresentaram
e aqui é o delta de pressão, quanto diminuiu essa pressão. Sobre a frequência cardíaca, aqui temos um exercício que elevou agudamente a frequência cardíaca, mas depois houve uma redução aí acompanhada. Lembrando que os posturas de yoga são uma combinação de contrações isométricas e alongamento em altas ou grandes amplitudes. Só para quem não conhece saber, então, né? As posturas do yoga fazem uso de contrações mais profundas, que aqui se diria o core, também a contração dos músculos da garganta e pescoço, e o assoalho pélvico. Dentro das posturas que são utilizadas, são feitas essas contrações, e isso pode levar a deformações agudas dos tecidos e órgãos e também mudar um pouco as variáveis hemodinâmicas. Então, atentem-se para o fato de que o alongamento, só alongamento, nada a ver com yoga, também já vem demonstrando efeitos sobre os vasos, como o aumento do comprimento de fascículos, alongamento na camada muscular lisa dos vasos, diminuindo a sua hipertrofia, redução dos diâmetros de vaso. Quando tu faz o alongamento, reduz o diâmetro, causando uma restrição temporária de fluxo, e esse fluxo é liberado depois, aumentando a biodisponibilidade de óxido nítrico através do contato com as células endoteliais. Então, são benefícios que estão começando a aparecer, já existe algumas coisas sobre pressão arterial, mas em função desse conhecimento também foi desenvolvido o meu trabalho de doutorado, que era justamente comparar os protocolos de yoga e alongamentos em mulheres hipertensas pós-menopausa, onde tivemos 2 protocolos de mesma duração, videoaulas de yoga e videoaulas de alongamento, porém, para cada uma delas foi acrescentado 2 áudios, um com controle da respiração e um sem, para os 2 grupos. Então, tivemos 4 grupos de intervenção. As diferenças foram bem demarcadas, como contrações musculares isométricas em grande amplitude estavam presentes no grupo yoga, bem como as contrações do yoga não estavam presentes no grupo alongamento, e o foco em alongamento muscular em si não estava presente no grupo yoga, mas sim no grupo alongamento. Então, vamos ver o que nós alcançamos de resultados sobre a pressão, as pressões, quando juntamos aqui como grupo controle os 2 grupos que não tinham controle respiratório, tá? Então, aqui está junto yoga e alongamento sem controle da respiração. Tiveram redução significativa sobre a pressão arterial sistólica, os 2 grupos, o grupo controle e o grupo alongamento com respiração, e na pressão diastólica todos os grupos tiveram uma redução significativa, tá? Na frequência cardíaca de repouso, os grupos yoga e alongamento com controle da respiração alcançaram essa redução significativa e não houve variação da taxa respiratória em nenhum dos grupos. Nós analisamos uma outra variável de rigidez arterial, então bem relativa àquela figura que eu demonstrei no início, né? A rigidez das artérias centrais, ela é medida por uma variável chamada velocidade de onda de pulso, né? O disparo de uma onda sistólica, ela é medido com um equipamento sofisticado, naturalmente, e nós detectamos uma redução nessa velocidade de onda de pulso nos 2 grupos com controle respiratório, yoga com controle respiratório e alongamento com controle respiratório. Como esse resultado vem juntinho com aquela redução de frequência cardíaca, que é uma variável que influencia isso, chegamos à conclusão que o exercício respiratório
a prática respiratória pode ter um benefício ainda mais pronunciado quando realizado, e inclusive é bem recomendado por diretrizes que pessoas com hipertensão realizem esse tipo de exercício. Avaliamos ainda a dilatação mediada por fluxo da artéria braquial, como aquele trabalho da Marinei, e também os 3 grupos de intervenção aumentaram significativamente essa capacidade de dilatação. Então, podemos dizer que sobre esse estudo tivemos benefícios em quase todas as variáveis e em todos os grupos, que alongamento e yoga são benéficos para reduzir pressão arterial, para melhorar a dilatação, e que o controle da respiração parece ter um efeito ainda sobre a rigidez arterial, né? E em função disso, durante o meu doutorado, eu também comecei a desenvolver o aplicativo CardioBreath, que foi finalizado a primeira versão em 2018, se encontra nas lojas virtuais, e agora eu estou participando desse projeto Aprimoramento e Plano de Negócios para o aplicativo, vinculado ao programa Doutor Empreendedor da FAPERG, CNPq e SEBRAE, que vai até o final de junho deste ano. Para melhorar um pouquinho a atenção sobre a respiração, o que precisamos? Precisamos aprofundar fases respiratórias de forma a torná-la mais lenta e com menos frequência respiratória se aprofundarmos as fases, tá? E a redução de frequência respiratória ou o exercício com frequências respiratórias mais lentas tem um benefício sobre a saúde por melhorar a dispersão dos batimentos cardíacos em torno das faixas respiratórias, melhorar a sensibilidade barorreflexa através de uma melhora da modulação do nervo vago, modulação vagal do coração, tá? E isso tem efeitos de redução aguda e crônica da pressão arterial. E além disso, esse tipo de exercício respiratório melhora a performance por reduzir a fadiga dos músculos respiratórios em exercício. Então, é bem importante trabalhar músculo respiratório quando se quer saúde, e como algumas pessoas são intolerantes ao exercício, é uma opção botar o exercício respiratório para melhorar a resistência à fadiga. Pois bem, o aplicativo, a sua primeira versão, então, foi lançado em 2018. Ele é um aplicativo que prescreve, orienta e monitora exercícios respiratórios para a saúde e performance com bases científicas e a minha experiência profissional com esse tipo de exercício. Daí o novo aplicativo, que já vem aí pelo mês de maio, ele vai ter novas funcionalidades, vai ser gamificado, vai ser um modelo de assinatura. Vamos ter coletas dos sinais biológicos, frequência cardíaca e frequência respiratória direto pelo aplicativo, novos vídeos, novas aulas. E vamos ter então o CardioBreath Fit, que é o exercício sincronizado com respiração, que vem a ser um exercício bem leve lá em reeducação respiratória e séries inclusive mais intensas conforme a pessoa vai evoluindo. Então imaginem vocês assim, inspira nessa posição, expira, inspira, expira, inspira e assim sucessivamente, até chegar em exercícios mais complexos aí. Bem, eu não poderia deixar de falar nessa apresentação aqui que também é importante nós analisarmos a relação dose e resposta dos exercícios e seu impacto na saúde. Então, essa apresentação do Keith George, da Liverpool John Moore University, foi realizada, é uma foto que eu tirei direto da apresentação dele,
num evento de 2019 na Escola de Educação Física e Esportes da USP, onde eu tive a satisfação também de ter o meu tema livre do trabalho do doutorado premiado em primeiro lugar das apresentações orais, onde foi demonstrado o seguinte, e eles chamam muito atenção para esse fato. Vejam vocês aqui os riscos de saúde e o volume de exercícios em minutos por semana, de baixo a alto e a muito alto. Então, o risco é alto, o risco para a saúde é alto quando não existe exercício. E veja como ele cai conforme a pessoa vem acrescentando minutos por semana de exercício. Porém, de um ponto que não se sabe exatamente quanto, e isso é muito pessoal, individual, começa a subir novamente esse risco para a saúde a partir de um momento de muito volume. Então, aqui, o maior benefício dos exercícios está até aqui uma atividade física, vamos dizer, de moderada, com um tempo relativamente bom. Então, é muito importante a gente saber mais, não é menos aqui, mais é mais estressante e mais perigoso. Então, nós, profissionais de educação física, podemos adequar os nossos treinos, nossas prescrições de treinamento para essa área aqui, ó, onde existe um maior benefício para a saúde, pois só assim nós iremos contribuir para uma melhora nessas condições crescentes e alarmantes de aumento de pressão arterial, aumento de hipertensão e aumento de risco cardiovascular. O exercício é um remédio quando ele é bem usado e nós precisamos aprofundar o nosso conhecimento e os nossos estudos e a aplicabilidade disso para que ele seja exercido da melhor forma. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, que precisamos olhar os nossos alunos, clientes, como pessoas que precisam melhorar a saúde para não fazer parte de nenhuma estatística. Nós temos uma enorme responsabilidade e hoje temos conhecimento disponível para fazer o melhor. E eu tenho plena confiança nos profissionais de educação física como agentes de saúde verdadeiros. Então, fica a minha mensagem, também estou à disposição por todos os meus canais para ajudar aí, responder questionamentos e dirimir dúvidas, esclarecer dúvidas a respeito desses fatos. Eu agradeço muito ao convite da Associação dos Profissionais de Educação Física do Rio Grande do Sul, a nossa APEF, e desejo um ótimo trabalho a todos os colegas. Obrigada.